Ontem eu recebi mais um processo. Dessa vez estou sendo processado pela médica da UFO, Helena Aparo, porque eu fiz uma postagem após ler uma matéria da Gazeta do Povo, aonde falava a respeito de uma cartilha feita pela médica defendendo o aborto. Vou ler aqui a matéria da Gazeta do Povo. MPF e DPU agem contra a cartilha de Hospital Federal que ensina a fazer aborto em casa. A cartilha usa a pandemia como pretexto para incentivar a realização de abortos por telemedicina, ou seja, sem jamais visitar um médico. Além da assinatura da médica Helena Aparo, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, a cartilha tem o carimbo do Instituto ANES e da Global Doctors for Choice Brasil, duas entidades que militam abertamente pela legalização do aborto em qualquer circunstância. O Instituto ANES é financiado pela Open Society, do mega bilionário George Soros. Pois bem, eu não concordo com a decisão do juiz, uma vez que o STF já decidiu que as redes sociais do parlamentar são uma extensão do seu mandato. Então eu tenho propriedade para falar o que eu falo. Mas já que houve essa dúvida, e como eu não sou corrupto, eu só vivo do meu salário, eu não tenho como pagar uma multa de R$500 por dia. Por isso eu já retirei a postagem, Helena Aparo. Mas agora eu estou falando da tribuna. E não tem como retirar isso daqui, tá bom? E eu tenho propriedade para falar o que eu digo. Na sua cartilha, a senhora comete aí basicamente uma defesa do aborto irrestrito. Por quê? Você fala de aborto legal, mas conforme as portarias do Ministério da Saúde, tem que ter autorização médica. Como que o médico vai pegar? Tem que ter exame físico. Como o médico vai fazer o exame físico de maneira remota? Isso não existe. E eu peguei, antes de você excluir, provavelmente por covardia, as suas redes sociais, um print onde você defende nas suas redes o seguinte: profissionais de saúde devem recusar a cumprir as novas regras do aborto legal. Regras do Ministério da Educação através da portaria 2282, que você fala descaradamente que os outros médicos deveriam descumprir isso. Olha, se isso aqui não for um crime, eu não sei mais o que é, mas pode ficar tranquilo, porque eu já fiz a sua queixa-crime na justiça para que você responda pelos seus atos. Tenho certeza, porque eu li a sua cartilha, que você não informa que o medicamento misoprostol pode causar hemorragia, pode, em alguns casos, não causar o aborto e fazer com que a criança desenvolva problemas neurológicos muito sérios, e pode causar infertilidade na mulher, e em alguns casos raros, até mesmo a morte dela. Se eu respondesse na justiça por causa da morte de uma pessoa, como você responde na ação penal número 3803 0024 94 dígito 5 na Justiça Federal pela morte de uma grávida, né? Você está sendo responsabilizado por dolo eventual. Eu ficaria muito preocupado de tomar posturas como a senhora está tomando. E aqui eu faço questão de ler pelo que a senhora está respondendo na justiça. Ato contínuo, comunicou a ocorrência à médica residente de plantão, Helena Borges Martins Silva Aparo. Ou seja, comunicou que uma mulher em trabalho de parto estaria passando mal, que no momento encontrava-se descansando no quarto de plantonistas. A médica, mesmo ciente de que se realizasse o atendimento se não realizasse o atendimento, colocaria em risco a vida da paciente e do bebê, aceitou o resultado e não se interessou em examiná-la pessoalmente, limitando-se a determinar que o aluno Gustavo ministrasse o medicamento Buscopan, cujo princípio ativo poderia provocar, como de fato provocou, sofrimento fetal. A primeira inculpada, preocupada em continuar o seu irresponsável descanso, sem sequer sair do quarto, determinou que o aluno fizesse uma nova avaliação às 3 horas, demonstrando claramente aceitar o risco de morte da mãe e do feto, já que a literatura médica narra milhares de casos de grávidas que, por falta de cuidados adequados, chegam ao óbito. Com relação à paciente Alabibia Gustavo, que foi o médico orientado por Helena Aparo, aluno dela, ao perceber que a criança estava nascendo, deitou-a em uma maca de pronto-socorro da enfermaria e inexplicavelmente empurrou o feto para dentro, o fato que redundou em aborto não consentido pela gestante. Então, Helena Aparo, responder um processo onde teve a morte de uma grávida e um aborto não consentido e depois ainda fazer uma cartilha defendendo o aborto pela telemedicina, sendo que o Ministério Público Federal deixou bastante claro.
já afirmou que o aborto é incompatível com a telemedicina. Ou seja, conforme orientação do Ministério Público Federal por meio da Procuradoria Regional dos Direitos Humanos, inclusive exigindo-se a presença física de um profissional médico, também deixando expresso que o medicamento misoprostol não pode ser utilizado fora do ambiente hospitalar. A senhora está colocando a vida de diversas mulheres grávidas e seus filhos em risco. Está fazendo isso de maneira consciente, porque, como eu demonstrei aqui, a senhora já falou que é para descumprir portarias do Ministério da Saúde contra o aborto ilegal e orientando as mulheres em relação a crimes que, quando elas sofrem ali o estupro, é o ideal descobrir quem é o estuprador para prender o vagabundo. É só isso que a portaria pede e a senhora fala que os médicos não devem cumprir. Por quê? Porque as sociedades que a senhora defendem também defendem o aborto irrestrito. Apesar que a senhora aqui, na prática, também está fazendo isso, apesar de não fazer de maneira expressa. Repito, já fiz a queixa-crime contra a senhora na justiça e a gente se encontra lá.